Boa tarde e bem-vindos aqui ao canal da 3D CAD. Estamos aqui a iniciar agora uma nova rubrica ao qual chamamos Destaque e um impacto da semana. Portanto, esta nova rubrica é uma rubrica que visa trazer aqui para o auditório, para esta audiência, portanto, conteúdo interessante, conteúdo técnico, pode ser também produtos, serviços, algo que acrescente mais valias ao nosso setor para plásticos ou para moldes e polímeros. Hoje temos um convidado especial e vamos abrir aqui esta rubrica com uma pessoa de elevada estima, que é o nosso estimado João Laves, uma pessoa bastante assertiva, que fala com ganas e com emoção e que traz aqui hoje um tema ao qual vamos abordar. E, portanto, eu passo já a palavra ao João. João, bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite aqui do nosso estimado mestre. Obrigado a quem nos estiver a acompanhar. O João convidou-me para falar de um tema técnico. Eu não sabia muito bem o que é que havia de abordar, mas ao fim de alguma ponderação e seguindo aquilo que são as necessidades que vamos, ou que vou entendendo aqui do nosso mercado, resolvi falar um bocadinho sobre molas gás. Para quem não me conhece, eu sou comercial da Muse Burger, faço uma parte do país que está situada entre a Marinha Grande, as Caldas da Rainha e toda a zona interior. Já nisto há alguns anos, primeiro que tudo ligado ao projeto e depois ligado à intermediação e desde há 5 anos para cá ligado à Muse Burger como comercial, ok? Posto isto, e uma vez que temos pouco tempo, eu vou de facto passar aqui ao tema que quero falar. Molas gás. Molas gás já todos vocês devem ter ouvido falar, pelo menos no termo, no entanto existem algumas confusões comuns que eu quero hoje aqui clarificar. Uma mola gás é algo com um aspecto semelhante a este, pode ter esta dimensão, pode ser mais pequena ainda ou pode ser muito maior. Uma confusão comum é pensarmos que uma mola gás é um amortecedor. Uma mola gás e um amortecedor são dois elementos mecânicos com objetivos diferentes e filosofias de trabalho diferentes. A principal diferença entre elas é que uma mola gás está carregada com ar em pressão e um amortecedor está carregado sem pressão. Portanto, ele tem ar lá dentro, mas não tem uma pressão significativa. Pode ser 1, 2, 3, 5 bares, mas não é uma pressão significativa. Numa mola gás, não se considera mola enquanto não tiver pelo menos uns 10 bares de pressão lá dentro e pode chegar às toneladas de força. Esta mola que eu tenho na mão, vocês não conseguem sentir a força, mas ela está carregada com cerca de 25 bares, o que lhe dá uma força na ordem de 1,5 kg, mais ou menos. Pronto, é uma força pequenina. Esta mola que eu tenho na mão pode ser carregada até 180 bares, o que lhe dá uma força de cerca de 100 quilos. Um amortecedor, não tendo pressão lá dentro, o que ele faz é controlar o fluxo entre duas câmaras de ar que se situam aqui dentro e, tal e qual como se fosse um hidráulico, ele controla o fluxo de passagem entre uma câmara e outra e com isso absorve uma força ou uma velocidade que está a ser exercida sobre o amortecedor. No caso de uma mola, seja ela gás ou não, ela, quando comprimida, quando executamos uma força num dos lados, ela responde com uma força em sentido contrário, não é? Portanto, faz o efeito de mola. Isto não quer dizer que uma mola não possa ser utilizada como amortecedor. Nós podemos criar um sistema em que a mola é o nosso amortecedor, mas como objeto mecânico são dois componentes distintos. Uma mola gás, eu tenho aqui uma cortada, vocês podem ver que ela está cortada, nós conseguimos ver que ela tem aqui apenas uma câmara vazia e depois tem aqui um êmbolo que anda para cima e para baixo
e que sofre a pressão do ar. Se isto fosse um amortecedor, nós teríamos um êmbolo aqui a meio e depois uma câmara daqui, outra câmara daqui. Neste caso, isso não acontece. Temos apenas uma câmara que vamos carregar com pressão. Ok? Ótimo. Pronto. Há pouco falavas em que as mais compactas eram Sim. molas relativamente pequenas, mas que tinham uma capacidade, quer em termos de serem realmente compactas, mas quer em termos depois de capacidade de força. Sim. Ou seja, Não acompanhei. quais são os diâmetros mais compactos que podem, e a partir de que diâmetros? Existem no mercado, existem molas a partir de diâmetros exíguos, ok? Depende da aplicação. Na Milsburger nós temos diâmetros a partir de 12 milímetros. Uma mola com 12 milímetros consegue absorver uma força, digamos assim, de 70 quilos. Consegue ser carregada com uma pressão que lhe dá uma força de resposta de 70 quilos. Depois, ainda na Milsburger, nós temos molas a fazerem 6 toneladas e meia por unidade, por exemplo. O que é uma força absolutamente colossal. Claro que não estamos a falar de um diâmetro de 12 milímetros, já estamos a falar de molas mais robustas, estamos a falar de diâmetros se calhar de 50, 60 milímetros de diâmetro. A altura da mola, nós aqui estamos só a falar em diâmetros, mas a altura da mola está diretamente relacionada com o curso que ela vai fazer, tal e qual como no caso de um hidráulico, nós precisamos sempre o espaço interior tem que ser igual mais ou menos ao espaço exterior. Portanto, temos que ter espaço suficiente para acamar a haste lá dentro da mola. Né? Se eu recuar a mola na totalidade, neste caso aqui, ficaríamos aqui assim, ok? Sem a haste estar saliente. Exatamente, pronto. Por isso é que não se fala normalmente do comprimento da mola, fala-se sim no diâmetro versus força, ok? Já te dei plenos poderes, se quiseres partilhar aí a tela. Outra coisa que eu quero dizer antes de partilhar é uma confusão também comum, que é pensar-se que uma mola a gás é um artigo concorrente de um sistema de compressão tradicional, de uma mola de aço. Não é. É um sistema complementar. As molas de aço são bons artigos, fazem muito do trabalho necessário em termos de molas, mas há situações em que nós, por falta de espaço ou por falta de força disponível, temos que ter outras soluções. É aí que entram as molas a gás. Portanto, é um artigo complementar às molas de compressão tradicionais, vamos lhe chamar assim. Sejam elas de aço ou poliuretano ou o que seja. Eu tenho aqui dois exemplos de formatos bastante comuns para a indústria de moldes. Esta é a versão cilíndrica, instala-se normalmente num furo ou numa base e depois é apertado por trás com um ou vários parafusos, dependendo do tipo de mola. Temos depois um outro que é um cilindro roscado, não sei se vocês conseguem ver. Ela tem uma rosca, existe de M16 até M24, passos finos, e tem a vantagem, de facto, de a implementação poder ser feita, às vezes, com outra simplicidade, ok? Mas é apenas uma diferença de implementação. O resto é tudo igual. Sistema de trabalho, capacidades de força, é tudo igual, ok? Em termos de Milsburger, nós temos as molas gás. Partilhar aqui o meu ecrã. O ecrã, exatamente. Boa tela. Hoje até parecemos aqui uns gamers, aqui com estes, com os escutadores. Se calhar das pessoas ligadas aos moldes já estão a começar a pensar em ir de fim de semana, o que também é espetacular. Mas esta questão das molas é um tema muito, muito pertinente, muito interessante, porque tem vindo em crescendo. A sensação que eu tenho, enquanto projetista, é de que nos últimos 6 anos, talvez até, pronto, é menos de 10 realmente tem-se estado a aplicar cada vez mais. Sim, é uma tendência crescente. Tem a ver com algumas características específicas das molas gás, por exemplo, em termos de durabilidade, uma mola gás dura cerca de 50 vezes mais do que uma mola tradicional. Para quem tem que fazer manutenção, isso é algo muito relevante. Para além disso,
tem uma capacidade de variarmos a força quase infinita. Nós, se adicionarmos mais um bocadinho de ar, ou menos um bocadinho de ar, conseguimos obter uma precisão muito grande em termos de força. Coisa que com um sistema de compressão tradicional, não. Existem aquelas molas que são de catálogo e é com essas forças que nós temos que trabalhar. E às vezes o degrau entre uma mola e a mola seguinte, ou a mola anterior, é muito grande. No caso dos moldes, esta última questão não é muito relevante, mas para alguns outros, para algumas outras áreas de projeto, isso pode ser importante. Ótimo. Okay? Mas esse é um também dos motivos que faz com que a utilização de molas gás nos moldes tenha estado a crescer. A principal de todas é a durabilidade e é a necessidade de forças ou cursos em espaços relativamente baixos, em espaços pequenos. Okay? Sempre com a possibilidade, então, de ajustar as forças exercidas para a Exatamente, mesma mola. a mola gás geometricamente é a mesma, ou para o mesmo corpo, nós podemos pôr 20 bares, 25 bares, 30 bares, 50 bares, 60 bares, até ao máximo, que pode ser de 150, 200, depende. Esta que eu tenho na mão, acho que já mencionei há pouco, pode ir até 180 bares, o que lhe confere uma força de cerca de, agora varreu-se-me, Ótimo. que é cerca de 300 quilos. João, uma pergunta. Já vem de fábrica com a carga ou vocês têm capacidade de... Eu vou mostrar agora precisamente essa parte. Existem várias lógicas de fornecimento. Em alguns casos, o cliente tem que especificar ao fornecedor qual é que é a carga, qual é que é a pressão que quer, ou a força que quer, e depois calcula-se a pressão. No caso da Milsburger, nós temos dois tipos diferentes. Portanto, penso que vocês conseguem ver neste momento aqui o site da Milsburger, que eu tenho aberto. No site da Milsburger vocês vêm ao topo da página e selecionam loja e depois fabrico de moldes ou cunhos e cortantes e Então, vocês têm ficam dentro do catálogo. colegas muito apelativas. Também, os produtos são apelativos, mas depois têm colegas de trabalho muito apelativos. É Portanto, verdade. os colegas Ainda bem. vão motivados para trabalhar. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. É terreno muito proveitoso. Uma vez dentro do catálogo, temos aqui deixa-me selecionar aqui aquela maravilha vermelha, o foco. Já está, conseguem ver aqui o foco. Ótimo. Portanto, vimos aqui ao nosso campo de acessórios, abrimos com um clique e depois temos aqui um programa, um grupo especial de molas gás. Aqui existem N molas, existem estas, os primeiros são os tais êmbolos que têm a rosca e depois as outras obedecem a um sistema geométrico mais comum, vulgarmente designado cilindro. Aqui nós podemos ver que temos a mola, temos este cilindro disponível com um D1, que é o diâmetro exterior, diâmetro máximo, de 12 mm ou de 15 mm, e para um curso, que é este hub, que pode variar de 7 a 125 mm, para cada um dos cursos a mola fisicamente é diferente, vai crescendo, vai sendo cada vez mais comprida, mas em termos exteriores continua sempre com os mesmos 12 ou 15 milímetros de diâmetro. E para a mesma mola, geometricamente, a Milsburger pode fornecer com força zero. É assim que elas estão no nosso estoque. Elas no nosso estoque estão armazenadas sem gás, até por uma questão de segurança. E quando um cliente pede uma mola, ela é imediatamente carregada e expedida para o cliente. No caso de um cliente pedir um F0, uma força zero, ele depois pode especificar à frente qual é que é a força que quer. Se ele souber exatamente qual é a força ou a pressão, ele pode nos indicar e nós carregamos logo de início com essa pressão. Se não, pode escolher de catálogo qual é que é a força que deseja. Temos aqui a hipótese de 13 kg, 25 kg, 38 kg ou 50 kg. A mola é sempre exatamente a mesma. Nós é que vamos carregar com mais ou menos pressão, que aparece aqui no P bar, na coluna P bar, e portanto o cliente quando vai receber já aquela força. Se houver necessidade, é tecnicamente possível de transformar uma mola que tem pouca força numa mola com mais força, ou retirar ar e fazer com que ela fique com menos força.
Pronto. Excelente. Mas é uma vantagem não termos que trocar o artigo. Nós podemos pegar no artigo e transformá-lo. Assim como, ao fim de muitas utilizações, ou através de uma utilização indevida, fazemos com que a mola despressurize. Não é muito comum, mas também não é assim tão raro. É possível, não estragando nada, voltar a reencher e voltar a ter uma mola com a força de nova outra vez, ok? Ok. Essa também é uma vantagem. Essas unidades de enchimento, neste momento, só estão lá na Áustria, certo? Na Museburger nós temos, obviamente, mas cá em Portugal também existem. Há empresas que já têm, porque é um procedimento recorrente e, portanto, já estão uma equipadas unidade. com isso. Sim, as principais empresas aqui da nossa praça já têm esses equipamentos. Se não, existem prestadores de serviços que fazem essa prestação de serviços. Na Museburger nós estamos a ponderar abrir aqui esse e mais alguns outros serviços, mas ainda não está definido. Ok? Voltando aqui ao catálogo da Museburger, há duas coisas que distinguem o catálogo da Museburger, para além das meninas bonitas. Uma delas é esta possibilidade que nós temos aqui no canto inferior esquerdo. Nós aqui podemos selecionar uma mola através de características e sem termos que saber qual é que é exatamente a mola que queremos. Por exemplo, nós sabemos qual é que é o espaço disponível que temos para fazer a implementação da mola. Podemos não saber quais é que existem no mercado, mas vimos aqui ao nosso, a este assistente, a este guia, e selecionamos aqui o diâmetro, aparecem-nos logo aqui os vários diâmetros possíveis e nós sabemos que temos espaço para colocar uma mola de 15 milímetros ou 19 milímetros, selecionamos aqui 19 milímetros. Vocês veem que este quadro continua em branco porque nas molas de 19 milímetros de diâmetro nós temos 326 hipóteses e neste filtro só aparecem no mínimo, no máximo 100. Portanto, temos que refinar a nossa busca. Outra coisa que é um elemento que nós conhecemos sempre é qual é que é o curso que nós precisamos. E por isso podemos selecioná-lo a partir de 44, que é o comprimento mínimo para um diâmetro de 19 milímetros, até cursos de 370 milímetros, ok? Selecionamos aqui um qualquer, eu vou selecionar aqui um bocadinho, um pequeno, pronto. Neste caso, já só me aparecem pouco mais que meia dúzia de molas que correspondem a estes dois parâmetros, ok? Portanto, não tenho que andar à procura de muitas. E se eu quiser, ainda posso Analisar a questão ainda posso fazer também a busca por gamas de força. Posso dizer que quero uma mola que faça de 20 a 80 kg, por exemplo, ou 50 kg, e há de me aparecer só as molas que fazem fazem só essa força. Essa Okay? força. Ok, então uma pergunta que tem a ver com essa força. Imagina que eu tenho uma peça que preciso de movimentar e essa peça pesa-me 10 kg. Sim. O bloco de aço pesa-me 10 kg. Tu sugerias colocar uma carga adicional ou com uma margem de segurança? Em termos de cálculo, a base de partida é sempre, no caso dos moldes, no caso do projeto moldes, é sempre o peso do artigo a movimentar. Ótimo. Depois juntamos uma percentagem para fricção, uma percentagem pequena, 5, 10, 15% se tivermos áreas de contacto muito grandes. Esperto, tal esperto. Sim e não, isso inclui-se na fricção, lá está. Certo. E depois outro esse é que é muito difícil de calcular, que é, digamos que a inércia. Por exemplo, no caso de nós termos um sistema de movimentos à cavidade, muitas vezes utilizamos molas para levantar os movimentos ou abrir os movimentos à cavidade, e muitas vezes eles estão em contacto com o plástico. E a fricção com o plástico, essa aderência ao plástico, é que é de facto muito difícil de calcular. Depois toda a contração. Exatamente. Esse é um dos motivos mais recorrentes para nós termos que aumentar a força de uma mola. Nós calculámos que tínhamos ali os movimentos com 10 kg, lá está, pusemos uma mola que fazia
12 ou 15 quilos, e depois o plástico agarra tanto que esse valor não chega e é necessário aumentar. Isso é, de facto, sem dúvida alguma, Um desafio. o erro mais comum que faz com que tenha que se aumentar a pressão de uma mola, no caso dos moldes. Então sugeres então que tenha que ter se calhar 3 a 5 vezes mais o peso, imagina, dos 10 quilos, propomos logo uma carga de 50, Sim. por exemplo. Temos que jogar, quando nós estamos a falar de forças baixas e 100 quilos para uma mola gás dentro de um molde, 100 quilos não é muito, a não ser que sejam muitas molas, atenção, mas se forem poucas não é muito. Mas se estivermos a falar de molas que têm que fazer muita força, 200, 300 quilos, aí sim já temos que ser mais refinados e não ir para as 3 ou 4 ou 5 vezes a mais. Porque se nós tivermos sei lá, 4 movimentos a pesar 100 kg cada um dentro do molde. Não é assim tão difícil. Se nós tivermos um molde de queixadas para uma caixa, os movimentos facilmente chegam aos 100 kg ou mais cada um. E se o somatório das molas todas já começa a dar forças muito grandes e depois na máquina de injeção podemos entrar no território das seguranças e depois a máquina não fecha. E depois começamos ali a ter chatices com os senhores das máquinas de injeção porque não querem mexer nos parâmetros de segurança da máquina e depois a mola não deixa fechar e às vezes é aqui um equilíbrio difícil. Portanto, primeiro do que tudo é necessário alguma experiência, a Milsburger está cá para dar também esse apoio, eu aos meus colegas, e, Excelente. e é isso, estamos cá Ótimo. para dar esse apoio. Eu não vou arriscar, como vocês repararam, a dar um valor, porque isso depende de muitos Caso por fatores, acaso. Ok. e Não, melhor é é sempre contar com a com o suporte técnico. experiência de um suporte, Ótimo. exatamente, é isso Pronto, mesmo. porque falaste num exemplo bastante interessante, que é a questão das caixas, que têm bastante Sim, rios laterais, e, pá, pode dar uma exatamente, prisão um bocado exagerada e que exatamente, não é fácil de calcular assim quase a olho nu, como se é, costuma é, dizer. Grande é João, difícil. estamos a caminho já quase de São Ok, Pedro, aí já na reta final, ok. Gostaria só de destacar aqui mais uma coisa que distingue a Milsburger de outros fornecedores do mercado, e para isso vou utilizar aqui um exemplo. Portanto, eu ainda tenho aqui em aberto uh, o ecrã, ótimo. meu ecrã. Penso que vocês conseguem ver aqui a questão das molas selecionadas. Eu vou selecionar aqui uma qualquer, só porque sim. Vocês conseguem ver agora aqui na lateral direita do ecrã. Eu aqui posso fazer a exportação da geometria. E ao fazer a exportação da geometria, ao contrário de outros elementos, eu tenho aqui um passo adicional em que eu posso imediatamente personalizar a geometria e recebê-la já no ponto ideal para a implementação que eu quero. A mola que eu selecionei permite um curso de 7 milímetros, o que quer dizer que eu posso recuar este êmbolo até 7 milímetros. Portanto, eu posso colocar aqui um valor neste campo que varia entre 0 e 7 milímetros, esse valor pode ir até à centésima. Eu vou pôr aqui que o meu curso vai ser de 6,34, só porque sim, e neste momento, ao fazer OK, então eu recebo a minha geometria já personalizada para uma altura, para um curso de 6,34. Isto 6,34. em termos de projeto, quando nós estamos a falar de várias implementações, poupa muito tempo e muitas batotas. Ajuda E bastante. o João sabe do que falamos Ótimo. quando falamos E de onde é que tu batotas. clicaste para colocar exatamente essa cota à centésima? Aí é que eu me perdi, desculpa, Uh, João. ok, fizeste bem. Eu vou repetir. Portanto, selecionamos aqui Ótimo, o nosso artigo, marcamos excelente. para CAD, fazemos Ok, exportação sim, e temos aqui o esquema e ótimo. aparece aqui embaixo este Hub CAD. Ok, certo. É aqui que nós colocamos este valor. Aliás, este valor é dinâmico. Se nós colocarmos para uma mola com um curso de 7, se nós colocarmos 8, o quadrado fica a vermelho e o OK desaparece. Eu não consigo sacar uma geometria com um erro. Lógico, Ok? certo. Mas posso incluir aqui um valor qualquer, até à centésima, entre 0 e 7 milímetros. Eu Ótimo, vou colocar excelente. 6,27, porque sim, e depois faço No I da OK, informação. Ok, já exatamente, percebi. faço OK e pronto. Atenção aqui Excelente. só uma notazinha. Neste quadro, aparece aqui uma nota a dizer utilizar no máximo 90% do curso. Isto tem a ver com os dispositivos de segurança das molas. É comum
praticamente todas as marcas, e é uma recomendação principalmente quando envolve velocidade. Quando envolvemos movimentos lentos, não é particularmente relevante. No entanto, sempre que vocês puderem guardar esses 10% de margem, deixem-nos, não faz mal. Espetáculo. Está bem? Impecável. Grande Olha, João. obrigadíssimo. Terminaste a tua Sim, apresentação? sim, sim. Ok. Antes de desejares um bom fim de semana a todos, epá, da minha parte, com um enorme prazer e com uma enorme gratidão, quer para contigo, João Laves, e quer para com a responsável Fátima, e também para a Mesburgo, no seu todo, agradecer o facto de nos terem concedido estes minutos, que excedeu um pouco aquilo que nós tínhamos programado, mas isso faz parte, Pois, e porque estamos a falar com emoção e estamos a falar com ganas, estamos a falar com energia daquilo que é o nosso dia-a-dia, e portanto daí estes minutos a mais, mas acho que faz parte. Portanto, à Mesburgo, à Fátima e ao João Laves, o meu muito obrigado, e em nome da 3D Cab, agradeço imenso, porque esta partilha de informação é importante para nós todos os dias melhorarmos. Pegámos o telefone, ligámos para vocês darem-nos o melhor que sabem e nos ajudam muito a desbloquear todas as situações. Portanto, obrigado da minha parte também e da Mesburgo. Ok. Espetacular. A todos um bom fim de semana e obrigado, voltamos a ver igualmente. de hoje a 8 dias. E esperamos depois voltar a marcar aí outro direto para um novo produto, ou para um produto que esteja aí. Sempre disponível. Sempre disponível. Excelente fim de semana, João, para ti e para a tua família. Tudo bom. Obrigado Obrigados a todos. Deus, Obrigado. Deus.